E hoje, domingo, dia do Senhor, nós vamos ficar na sua companhia até próximo às 9 horas, onde a gente passa para a transmissão da missa Santuário Sagrado Coração de Jesus. Tema de hoje, Fevereiro Roxo. Janeiro passou. Fevereiro Roxo. E hoje, principalmente, fibromialgia e lúpus eritematoso sistêmico. Nosso convidado, Dr. Jussier Júnior, médico reumatologista, professor da FAMED, UFCA e URCA, Universidade Regional do Cariri. Ele falou nesse primeiro bloco sobre a fibromialgia, deixou claríssimo que o diagnóstico deve ser feito com exatidão, não rotular o paciente, não criar o estigma, mas ajudar os que sofrem. E o tratamento, ele deixou também claro que é a união de medicamento com atividade física e também, muitas vezes, terapia, né? Psicoterapia, muito importante. Pois bem, e essa outra doença? Lúpus eritematoso sistêmico. Lúpus a gente lembra de lobo, né? Quem gosta de assistir filmes da Disney, que não vem a tradução, mas vem também o nome lá, às vezes tem essa palavra, lúpus, lá no meio dos lobinhos, né? O que é, doutor Jussier Júnior, o lúpus? Que doença é essa? Quem tem? É frequente? Não é tão frequente? O que é o lúpus? Excelente pergunta, professor. O que é que acontece, queridos? E diferentemente da fibromialgia, como eu tinha explicado, na qual é uma doença em que o teu cérebro sente que sentido é normal, o caso do lúpus eritematoso, não. O lúpus eritematoso sistêmico, ele é uma doença que nós chamamos de colagenose. O que é que isso significa dizer? Já ouviram falar em imunidade? Imunidade é a parte do corpo da gente que protege a gente contra infecções. Essa imunidade, ela que normalmente, quando você tem uma pneumonia, ela vai lá e mata o bichinho da pneumonia. Você tem uma diarreia, ela vai lá e mata o bichinho da diarreia. Em algumas pessoas, nós não sabemos por quê. E aí pode ser predisposição genética. A gente sabe que a luz solar em quem tem lúpus, ela piora o lúpus. A gente sabe que mulher tem mais lúpus que homem por causa dos hormônios sexuais femininos. Então, nesses casos, essa conjunção de fatores, ela aumenta a chance de você ter lúpus. Nós não sabemos exatamente por quê, não sabemos exatamente quem, mas nós sabemos que essas pessoas, elas acabam tendo a imunidade funcionando de forma inadequada. O que aqui significa dizer? Em vez daquela tua imunidade, que é aquelas tuas células que te protegem contra a infecção, elas te atacam. E aí, deste ataque, surge o lúpus. O lúpus, ele pode dar em qualquer parte do corpo, mas não é obrigado você ter todas as manifestações. Ele pode dar nas articulações, ele pode dar na pele, ele pode dar nos pulmões, ele pode dar nos rins, ele pode dar, por exemplo, nos cabelos, ele pode dar, por exemplo, rarissimamente no fígado, né? Ele pode acontecer a acometer os intestinos. Cada pessoa tem um tipo de lúpus distinto. E é uma doença que, como as manifestações, a miríade de manifestações que ela tem, é muito diversa, muito sortida, a consulta é fundamental. Por quê? Porque não é incomum o paciente chegar no meu consultório tendo lúpus e dizer que é fibro. Não é incomum ele dizer que tem outro reumatismo e o pessoal diz que tudo é lúpus, porque mesmo das doenças raras da reumatologia, ela é mais comum. Mulher jovem, doutor Jussier, com dor articular, a dor que melhora no movimento, que piora no repouso. Lesão de pele, de ficar a pele só uma parte da pele, principalmente a região da bochecha, a região do colo, vermelha no sol. Cair cabelo de abrir buraco na cabeça. Espuma na urina, muito importante. Isso lembra lúpus eritematoso sistêmico, lembra doença autoimune, auto-eu, imune, a minha imunidade me ataca. Nestes casos, o reumatologista é o profissional que você necessita. A fibromialgia, o diagnóstico é estritamente clínico. É um médico que faz pergunta, escuta as respostas, faz mais pergunta, escuta as respostas e no final diz, pelos critérios internacionais ou nacionais da minha sociedade, você tem fibromialgia. O lúpus, a clínica, como você falou, é importantíssima, mas existem alguns exames.
Tem algum exame que fecha o diagnóstico ou é um conjunto de exames para dizer que uma pessoa tem essa doença, lúpus? Excelente pergunta. Então, retomando o nosso raciocínio, pensa, se a tua imunidade está te atacando, eu vou pedir exames que mostrem que essa imunidade ela está disfuncional. Ou seja, ela não está funcionando a contento, ela não funciona direito. O primeiro deles é o FAM. O que é o famoso FAM, né? Que é o motivo clássico de consultar o reumatologista. Doutor, pelo amor de Deus, eu fui fazer um FAM. FAM, o fator antinuclear, ele é a dosagem de proteínas no teu sangue. Proteínas que não eram para estar lá. Quando eu falo que a imunidade ataca vocês, eu estou dizendo a vocês que tem uma série de proteínas e células que normalmente teriam te proteger contra infecções, vírus, bactérias e protozoários, mas agora elas estão te atacando, elas estão atacando o próprio dono. Quando se produz proteínas para atacar bactérias, vírus, protozoários, existe um padrão de proteínas, mas quando você ataca você mesmo, existe um outro tipo de proteínas que se produz. E aí o que é o FAM? O FAM, ele detecta proteínas no teu sangue. Se elas vão ser do mal, patológicas, que dão lúpus ou outros reumatismos, ou vão ser normais, quem diz isso é o reumatologista a partir do padrão do FAM e a titulação. Então, o que é o FAM? Tem uma proteína no teu sangue, que pode ou não ser doença. Aí, por que é importante aquela conversa chamada anamnese? Porque é a partir dali que a gente diz, eita, esse FAM pode ser de lúpus. E aí a gente passa a partir para os outros exames, que são o quê? Dosagem das proteínas específicas que positivaram o FAM. Então, o FAM só diz uma coisa, tem alguma proteína no meu sangue. Qual? Não dá para saber. Então, você pede, depois do FAM positivo, a proteína específica que você desconfia. Então, essas proteínas, que a gente chama de anticorpos, tá? Eles são fundamentais no diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. E tem vários deles, inclusive com correlações clínicas. Um clássico, quem tem lúpus sabe o que eu estou dizendo. O anti-DNA-DS. O anticorpo contra o teu DNA chama-se anti-DNA. Ele é um anticorpo que é comum em quem tem lúpus com comprometimento renal, mas também sistema nervoso central. E quando o lúpus acorda, ele aumenta. Quando o lúpus está tratado, ele diminui. Então, ele é bom até para acompanhar se o paciente está melhorando ou não. E são vários, Périx, são inúmeros anticorpos, né? A gente tem aulas na reumatologia que a gente passa 2 horas só estudando o anticorpo. Então, assim, o que a população tem que entender, o recém-formado tem que entender, o que nossos alunos têm que entender é que FAM é só uma coisa. Tem algum anticorpo no meu sangue, tem alguma proteína no meu sangue. Se ela é do mal, patológico, ou se ela é benigna, aí isso a gente só consegue saber mediante, na realidade, é a consulta médica presencial e o tipo de FAM e a titulação do FAM. E existe, por fim, estou já finalizando, o complemento. Complementos são um conjunto de proteínas que não são anticorpos, que nos ajudam a proteger contra a infecção e que são consumidas no lúpus. Quando o complemento baixa, no lúpus eritematoso, você pode estar entrando em atividade. Então, existem sim exames que nós usamos no lúpus eritematoso sistêmico, sim. O FAM é um deles, o complemento é outro, e tem vários autoanticorpos que a gente pede de acordo com o tipo de FAM. Mas tudo isso, esse raciocínio todinho, ele só pode ser feito mediante a anamnese, que é a conversa que o doutor tem com você, e o exame clínico, de preferência presencial, para poder a gente evidenciar, ver se você realmente tem aqueles sintomas daquela forma. Porque, de novo, não é só o lúpus eritematoso que dá os sintomas que eu falei. Existem várias outras doenças. Quando eu me formei, um professor me falou de reumatologia que 1/3 das mulheres tem o FAM alterado, alto, e não tem doença nenhuma. 1/3. Isso mudou, doutor Jussier? E os homens também podem ter o FAM alterado sem ser doença ou só as mulheres? Olha só que pergunta inteligente. FAM, a gente acabou de conversar, que é um exame que só diz uma coisa: eu tenho proteínas no meu sangue. É só isso. Essas proteínas são do mal, são patológicas ou são do bem, não tem nada a ver? Eu não tenho como responder só com FAM, mas eu já consigo saber ou ter uma pista forte sobre isso. Então, eu posso, se eu produzir proteínas, quaisquer que sejam elas, positivar um FAM e não ter lúpus? Posso. Doenças que positivam FAM. Endocardite infecciosa, infecção no coração grave, que não tem nada a ver com doença reumatológica, é uma doença da infectologia. Hanseníase, que é super comum no nosso meio,
tá? Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível. Gravidez, só o fato da buchuda estar grávida, ela pode positivar o FAM. Tem gente que tem FAM positivo e nasceu com isso e não tem nada. Doenças que o professor Péricles acompanha, hepatite autoimune, tá? Colangite biliar primária, são doenças da imunidade, mas são da parte da seara da gastroenterologia. A imunidade ataca o fígado. Retocolite ulcerativa, doença de Crohn's, a imunidade ataca o intestino. Também quem cuida é a gastroenterologia, certo? Infecções por vírus, como o vírus do EBV, é um vírus que está bem associado a manifestações imunes. E nada disso são doenças reumáticas. Então, um FAM positivo não é igual a doença reumatológica. Mas todo FAM positivo, acreditem, passa pelo escrutínio do reumatologista. Positivo ou FAM, vocês querem as outras especialidades, o paciente quer que a gente veja para dizer se é isso mesmo. E é o correto, porque quem estuda mais essa parte somos nós. Mas nem todo FAM positivo, ele é igual à doença. Quando o FAM é positivo, que pode ser nada e pode ser doenças, você citou algumas, e dentro da reumato, o FAM ele pode ser positivo para outras doenças que não é o lúpus, né? Na reumato, outras doenças autoimunes, né? Perfeitamente. O FAM pode ser positivo em várias, elas chamam-se colagenose, são as doenças que surgem quando a tua imunidade te ataca. No lúpus ataca tudo, mas às vezes elas atacam mais a pele, o esôfago, o pulmão, e a gente chama isso de esclerose sistêmica. Ela pode atacar as glândulas da saliva, e as glândulas produzem lágrimas, e nós chamamos isso de doença de Sjögren. Ela pode atacar os vasos sanguíneos, tá? Que a gente chama isso, às vezes, de vasculites secundárias. Ela pode atacar só as articulações, e aí, nesse caso, vai ter a artrite reumatoide, que é, às vezes, positivo um FAM, mas não é a marca da doença. Então, existem, sim, inúmeras doenças em reumatologia que positiva FAM. Ou seja, nós aprendemos hoje que nem todo FAM positivo é doença, e que nem todo FAM positivo é lúpus. Então, o que é que vai me dizer, doutor José, se o FAM que eu tenho positivo, que eu fiz às vezes por um motivo qualquer, é muito comum ir num outro médico e esse médico prescreve lá meio mundo de exame sem saber o que é que está fazendo e vê um FAM positivo e aí o paciente fica angustiado. O FAM ele só pode ser pedido se você desconfia de doença autoimune. Não se faz FAM de rotina. Eita, eu vou fazer um FAM para ver se eu tenho doença autoimune. Não é assim que funciona. Porque você pode mais se angustiar do que outra coisa. Exato. O ideal passou na consulta e o doutor está desconfiando de doença autoimune, ele pede o FAM. E esse FAM positivo pode ser lúpus, mas pode ser qualquer uma dessas outras doenças. Sjögren, esclerose sistêmica, doença mista de sítio conjuntivo. Eu não estou xingando a mãe de ninguém, por favor, tá? São nomes de doenças, são nomes estranhos, tá? Mas eu garanto a vocês que tem tratamento e dá para ter uma qualidade de vida muito bacana. Isso. Por isso que é tão importante essa campanha Fevereiro Roxo, tanto de lúpus quanto de fibromialgia. A nossa ouvinte Eunice, bom dia para você, Eunice, ela faz uma pergunta interessante. Ela diz, vou fugir do assunto um pouco, mas ainda talvez seja reumato. O médico que trata esporão de calcanhar, é o reumatologista ou o ortopedista, doutor José? Pronto, Eunice, bom dia, muito obrigado pela pergunta, querida. Pergunta muito inteligente, né? O esporão de calcânio que vocês tanto falam é o seguinte: na base do pé, nós temos um tendão. Tendão é uma cordinha que liga músculos a ossos. Então, a gente aprendeu hoje que todo tendão que liga músculo ao osso é uma cordinha. Às vezes, esse tendão ele começa a calcificar. Pelo peso, calçado inadequado, diabetes, doença da tireoide, trauma, artrose, você escolhe. Quando calcifica, às vezes ele dói e incomoda bastante. Geralmente dói quando você caminha. Você não consegue andar descalço, por exemplo. Aqui e acolá alivia. E se você tiver um peso acima do peso, também dói bastante. Mas tem tratamento. Esse tratamento a gente chama de reumatismos de partes moles, tá? Ele tanto é do reumatologista, quando precisa operar, aí geralmente o ortopedista entra. Mas se um ortopedista bem formado, também tem condição de tratar. Então fica entre o reumato e o ortopedista. A diferença da reumatologia para a ortopedia é que essa parte de ossos e osteoarticulações, os dois tratam, mas quando precisa operar, é o ortopedista. E a partir de doenças autoimunes, só o reumatologista. Mas essas doenças em específico, ortopedista e reumatologia, elas andam de mãos dadas nesse contexto, tá? Mas o reumatologista consegue sim, com certeza, conduzir o seu caso, tá bom?
É bom informar os pacientes e eles sempre fazer revisões nos seus médicos, que às vezes o médico, uma consulta só, não dá para resolver o problema da vida da pessoa inteira, né? De vez em quando precisa volta, acompanhamento, segmento. Por exemplo, a Cris, ela diz que tem vários problemas, aqui falou, né, que há pouco, da fibromialgia. Ela diz que se trata com psicóloga, com psiquiatra, com reumatologista. Ela não consegue fazer exercício todo dia, mas tenta. Ela foi diagnosticada com hérnia de disco, outros problemas de coluna, sente dor de cabeça, é ansiosa, é depressiva, é compulsiva alimentar, ganhando peso. Já operou a tireoide, tem câncer na parótida e também tirou, câncer de pele no nariz, toma topiramato, toma amitriptilina, toma fluoxetina, pregabalina. E outro que nem sabe o nome direito porque não entende a letra do médico. E outro quando está a dor muito forte. Quer dizer, parece uma polifarmácia não só pela fibromialgia, mas pelas outras patologias, né, doutor José? Perfeito. Como a gente falou, fibromialgia é super comum em quem tem outras doenças, né? E o uso de medicações, de novo, para a fibromialgia a gente faz, é óbvio, mas o exercício físico regular, ele é o grande chave. Então, quando a Cris fala quando dá, a gente entende que tem isso, mas não é quando dá, tem que ser feito. Tem que ser feito. Quanto mais ela fizer, menos remédio ela vai ter. E aí eu não estou julgando ela, que fique bem claro. Isso é uma instrução. Porque a gente faz as coisas de acordo com o que dá, vírgula. Mas a gente tem que saber exatamente o que é mais importante de ser feito. Na vida, a gente não consegue fazer tudo que a gente quer. Então a gente tem que priorizar. Qual a função do médico? É te dizer o que é mais prioritário, tá? Então, eu tenho 10 encontros hoje no sentido de encontros de trabalho, mas quais são os prioritários? Não dá para ir para os 10, eu vou naqueles 2 ou 3 que eu sei que eu não posso faltar. Então, isso é sobre a vida, tá? Então, pacientes com fibra, elas costumam realmente ter esse background que a Cris traz para nós, né? Múltiplas medicações, acompanhamento multidisciplinar, isso é super importante. Reumatologista, psicólogo, às vezes o psiquiatra realmente, às vezes isso não é incomum e é importante que tivesse. Eu queria muito que sempre tivesse, mas nem sempre a gente consegue. É o educador físico, né? E múltiplas e outras doenças que precisam ser cada uma manejada por um especialista, todo mundo pensando no bem do paciente. Perguntas, mas também elogios. O Fernando Alves diz que o Dr. Jussi é professor e profissional de competência altíssima. O Marcelo Martins diz: Dr. Jussi é top. E a Líria Amorim: parabéns, Dr. Jussi, pela excelente informação. Parabéns, Dr. Pécio, pela condução da entrevista. Abraço. Abraço para você também, Líria Amorim. É bom, né? Uns elogios que mexem com o nosso ego e nos dá motivação para fazer a medicina ciência, né? A medicina verdadeira, aquela baseada em tudo que já foi feito no passado com as pessoas, o que deu certo, o que não deu certo. Ou seja, não é um achismo. Medicina hoje em dia é você estudar e saber quais são realmente os tratamentos que são comprovados, que dão certo, e não uma invenção. Eu acho que você tem isso, eu acho que eu vou usar um remédio ali que eu ouvi falar. Não é assim mais, né, doutor José? Hoje é ciência, né? Perfeito. Né? Primeiro, muito obrigado pelos elogios, né? A gente está sempre tentando trabalhar da melhor forma. Eles não envaidecem, mas fazem com que a gente saiba que estamos no caminho correto. Quanto a isso que o professor Périx falou, é muito importante. A automedicação é um problema crônico da medicina. Então, nós temos que aprender e entender que nem todo remédio ele é inócuo, ou seja, ele não tem efeitos colaterais. Nós necessitamos saber para que estamos tomando remédio, se vai ter tempo determinado ou não, se a posologia está correta e, principalmente, ficar de olho se tem ou não efeito colateral. Ficar de olho se tem ou não eficácia. Remédio não é brincadeira. E aí, ainda nessa esteira deste raciocínio, eu vou fazer um adendo. Péricles, eu vou ser um pouco polêmico agora, me perdoe. Seja necessariamente, é necessário os bons serem polêmicos para os não bons não enganarem as pessoas. Pronto, então assim, na medicina, ele já sabe o que eu vou falar provavelmente, mas assim, nós estamos vendo um número crescente de profissionais
E aí eu não vou entrar no motivo disso, mas que primeiro se anunciam como especialistas de especialidades que não existem. Sem ter RQE. Exato. Registro de especialização. Para quem não entende o que eu estou dizendo, para eu poder ser médico, o professor Péricles ser médico, a gente passou 6 anos na faculdade de medicina e a gente recebe um CRM, é o código que diz que eu sou médico, mas para ser especialista, você não pode só chegar e dizer que é. Ou você faz residência médica, que é o padrão ouro, é a melhor forma que você tem de fazer e de ser especialista. Eu fiz 2 anos de clínica médica, por exemplo, e 2 anos de reumatologia. E aí, ao final, eu recebi o RQE de clínica médica, ao final da primeira residência, e o de reumatologia ao final da segunda residência. Vejam, para eu estar aqui conversando com vocês, para eu cuidar dos meus pacientes reumatológicos, para eu dar aula de reumatologia, eu passei 10 anos formais estudando, né? Então, existem pessoas que se formam em medicina, às vezes se formam em um dia, no outro já estão atendendo como reumatologistas, gastroenterologistas, cirurgiões, já vi essa aberração, né? Dermatologistas, psiquiatras, sem ter RQE. Qual é o perigo disto? É que, para que eu seja reumatologista, eu passei 2 anos. Então, eu passei mais de 700 dias atendendo todos os dias, de manhã e de tarde, pacientes reumatológicos, sob a supervisão de um reumatologista muito experiente, vendo doenças reumáticas de todo jeito, estudando todo dia e respirando reumatologia, para poder eu saber qual é o medicamento, qual é a intervenção não farmacológica que é mais adequada para o teu caso. Existem pessoas que terminam a faculdade, é difícil a gente dar na faculdade todas as nuances dessas especialidades e elas querem se propor a fazer o mesmo percurso, a fazer o mesmo ou dar a mesma informação. Então, há uma chance grande dessa pessoa não estar preparada tecnicamente para conduzir adequadamente os casos. Esse é um primeiro ponto. Tem aqueles colegas médicos que vão além, que eles inventam especialidades que não existem. Medicina integrativa, medicina ortomolecular, medicina da longevidade, medicina quântica. Nenhuma dessas não está cadastrada como especialidade no Conselho Federal de Medicina. É só colocar no Google. Todo mundo que fala sobre isso, todo mundo que tem no seu perfil, na sua série isso, ele não é especialista em nada. E aí vem um terceiro problema, é que tem colegas que vão ainda mais além. Eles começam a prescrever remédios manipulados, prescrições de medicamentos em doses altíssimas, que na melhor das hipóteses eles não fazem nada. Na pior das hipóteses eles acabam causando mal. Então é muito, infelizmente, comum, Pex recebe isso no consultório dele, eu recebo isso no meu consultório direto, pacientes vindo com múltiplas prescrições de remédios, geralmente manipulados, 10, 12, 15, 20 remédios, todos em subdose, por um médico dito integrativo, ortomolecular, anti-aging e por aí vai, que não está tratando nada, mas geralmente tem um efeito colateral. No caso do professor Pélix, eu chuto que ou é úlcera de estômago ou é problema de fígado, é um clássico. No meu caso, eu já vi de tudo, desde falência renal até calcificação de todos os ligamentos do corpo. Então, é grave. Tá? É uma situação que a comunidade tem que entender que existe para se proteger. Se mesmo conscientemente tudo que acontece você vai para o médico, tá tudo bem, a sua saúde está em jogo, você faz o que você quiser. Mas eu estou falando aqui para aquela população que não entende, ou que não sabia, ou que não conhece. Por quê? Porque se assenta nos milênios. Nossa profissão é uma das únicas profissões que tem mais de 3.000 anos. Então o médico, ele tem um respeito público, ele tem fé pública. Você vai para o médico porque você quer melhorar. Você vai para o médico porque você quer o quê? Você quer ficar, ou você quer sanar aquela dor, aquele desconforto, ou quer ter um acalento. E aí, infelizmente, é um pequeno grupo, tá, pessoal? Mas é um grupo que faz muito barulho nas redes sociais e por isso é mais visto. Eles se aproveitam dessa fé pública e acabam, infelizmente, ferindo um dos princípios da medicina, que é, primeiramente, não fazer o mal. É o princípio da não maleficência. Antes de tudo, a gente, médico, é ensinado a não fazer o mal. E depois fazer o bem, que é o princípio da beneficência. Com justiça e com autonomia. Muito bem. Vocês não acreditem em tudo que se propaga em redes sociais. Porque muita gente esperta gosta de enganar. E enganar com o sentido de ganhar, viu? Ganhar alguma coisa para si.
dinheiro, seguidores, etc. Seguidores também vira dinheiro, né? Então, vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais Fevereiro Roxo, fibromialgia e lúpus. Dicas de saúde. Fevereiro chegou, passou janeiro, vamos para frente. Romaria da Nossa Senhora de Candeias. Hoje é aquela procissão maravilhosa que quando acende os candeeiros, né, as velas, né, quando acende as velinhas, fica muito lindo, né, porque já é de noite, é hoje esse dia maravilhoso aqui no nosso Juazeiro. E o mês de fevereiro tem algumas campanhas, entre elas, talvez a mais divulgada é o Fevereiro Roxo, fibromialgia e lúpus eritematoso sistêmico. Nosso convidado, Dr. Jussier Júnior, ele é médico reumatologista, é professor universitário, professor da Faculdade de Medicina, FAMED UFCA e Faculdade de Medicina URCA. Tem uma pergunta aqui que é mais para mim. A Maria, do bairro Timbaúba, fez endoscopia e deu positivo para a bactéria, deve ser o H. pylori, e pangastrite. Ela pede para eu falar o que é a pangastrite. O prefixo pan quer dizer todo. Então, gastrite é como se fosse um vermelhidão, uma cor modificada, uma modificação no estômago. O estômago é gastro, ite é inflamado e pan é todo. Porque quando é uma gastrite focal é só numa regiãozinha. Quando é todo o estômago é pangastrite, causado pela bactéria H. pylori. Tratando a bactéria H. pylori, está tratando a gastrite. Mesmo que ela não acabe, porque fica a mancha, ela fica uma mancha, uma cicatriz, né? Durante muitos anos. Mas tratou. A gastrite sem o H. pylori e sem ter modificações graves nas células, ela não é causadora de nenhum sintoma. Ela só pode causar algum sintoma se a bactéria estiver presente realmente. Então, o tratamento é o tratamento da bactéria. E depois repetir, viu? Para saber se acabou mesmo. Porque se ela ficar, ela pode se multiplicar de novo e fazer mal de novo, né? Muita gente tem, mas só alguns desenvolvem doenças com essa bactéria. Agora, voltando para o nosso assunto do Fevereiro Roxo, a Lucimar, ela mora em Altamira, no Pará. E dá parabéns pelo programa maravilhoso. Ela foi diagnosticada, a Lucimar, com fibromialgia pelo ortopedista, mas ela disse que tem também uma hérnia de disco na lombar. Ela sente uma dor insuportável que acha que é no nervo ciático. Ela quer saber se essa dor é da fibromialgia ou é da hérnia de disco, doutor Jussier? Pronto, Lucimar, obrigado pela pergunta, querida. Sua pergunta, na realidade, eu sou bem franco, todo mundo que me conhece sabe disso. Eu não tenho como te responder. Por quê? Porque a dor da hérnia, a dor do ciático e a dor da fibro, elas são diferentes, apesar de serem dores que são importantes. A única forma que a gente tem de saber se você tem a dor e a sua dor específica, essa dor aí que você está causando, é do ciático ou não, é examinando presencialmente. Existem manobras que o doutor lança mão no exame físico. Traduz, doutor José. Tem formas de examinar que o doutor, na consulta presencial, faz, que ele consegue te dar essa resposta no exame, na hora lá. Só que sem isso não tem como eu te dizer, tá? As três podem dar dor. É possível ter fibro e ter dor por hérnia discal? É possível. É possível ter hérnia discal e compressão do nervo ciático e fibro? É possível. E é possível também que você tenha fibro, que já é muita coisa, e tenha, na realidade, encurtamento da musculatura e hérnia discal. E aí eu vou lançar um dado da literatura. Pode ser que você esteja nele ou não. Mas, o que é que acontece? De cada 10 pessoas que fazem uma tomografia, só 2, o resultado daquela tomografia de coluna, ele vai ser o responsável pela dor que a pessoa traz. Todos os dias no meu consultório chega a pessoa com essa mesma conversa. Eu tenho 200 hérnias na minha coluna, tem mais hérnia do que coluna. Tô com dor em todo canto, e eu vou ver, a dor não tem nada a ver com coluna. Aquilo é um achado de exame. Pasmem, meninos, mas os exames eles podem vir positivos e não ter nada a ver com sua queixa. Assim como o exame pode vir negativo e o exame está errado. Quem é que vai conseguir dizer isso? Quanto mais tempo o doutor te examina, quanto mais tempo o doutor conversa com você, quanto mais tempo ele entende o seu histórico médico, mais
ele tem mais certeza, ele consegue ficar mais empoderado para te dizer, este exame nós vamos repetir, porque esse exame aqui não é para vir desse jeito, ou então esse exame pode ignorar, porque esse exame veio positivo, mas não tem nada a ver com o teu problema. Muito bem. Então é aquela história, né? O exame, ele é uma confirmação ou descarte do que o médico está pensando. O exame pode acertar, pode errar. Errar. Não que o laboratório seja ruim, mas porque não existe matemática na medicina. Não é 1 mais 1 é igual a 2. Não, na medicina não. O exame laboratorial e até outros exames também, ultrassom, ressonância, tudo, ele é uma demonstração de algo, mas que não tem a exatidão de uma matemática, de uma aritmética. Então, o exame pode ajudar, pode atrapalhar, pode dar uma confiança ao médico e pode ele não confiar no exame nem um pouco. Por isso o Dr. José falou, bem falado aqui, que um médico não pode fazer, por exemplo, um pedido de FAM sem a pessoa ter suspeita de doença autoimune, porque vai dar positivo e a pessoa vai ficar preocupada pro resto da vida. Como também aqueles negócios que está saindo agora não, que já faz tempo, que só dá mais trabalho do que certeza, como CA 125, CA 19.9, CEA, esses exames, meu Deus do céu, o povo dá positivo e diz, eu estou com câncer, a gente vai atrás e não encontra câncer em canto nenhum. Então, para que um exame desse? Só para... E às vezes não dá, e a pessoa tem o danado do câncer. Então, para que um exame que dá mais confusão na mente das pessoas? Para que pedir um exame confuso desse? Temos que pedir exame que ajude, não que atrapalhe. Por isso que é tão importante essas palavras do Dr. Jussier Júnior sobre exames, né, laboratoriais. No caso do lúpus, existem os exames sim, mas eles precisam da interpretação de um profissional especialista, não é? Ele olha todos os exames e faz... Você falou aí da hepatite autoimune, a gente olha o FAM, olha o antimúsculo liso, o anti-LKM, e mesmo assim, independente de dar positivo ou não, a gente não fecha o diagnóstico. A gente aplica um score, e nesse score a gente coloca o sexo da pessoa, coloca se já teve outra doença autoimune, ou um parente de primeiro grau teve doença autoimune, coloca se não tem nenhum vírus de hepatite, coloca se a pessoa não bebe, ou bebe, coloca se tem alguma doença hereditária que atinge o fígado ou não. Quer dizer, junta esse score todinho e no meio deles o FAM, o antimúsculo, para chegar a, primeiro, suspeita quando dá 10 e certeza quando dá 15. Quer dizer, só o FAM não dá diagnóstico, nem de hepatite autoimune, nem de lúpus, nem de nada, né? Por isso que as pessoas não devem fazer exames sem solicitação médica, nem com solicitação de nutricionista, nem com solicitação de um clínico geral que quer satisfazer a pessoa e pede exames que a gente nem sabe para que serve. Tem uns exames agora que eu não sei nem interpretar, porque eu nunca aprendi, nunca li, nunca vi. Que provavelmente não serve para nada também. Para nada também. Meu Deus, estão pedindo cobre. Eu estava dizendo para uma pessoa, a pessoa chegou para a nutricionista, aí disse, peça esse exame aqui que minha nutricionista pediu. Quando eu olhei cobre, eu digo, olha, eu não vou pedir não, porque tem uma doença que é deficiência de cobre, a doença de Wilson. A gente não pede o cobre, a gente pede o cobre urinário e não no sangue, que ele pode dar baixo, alto ou normal. Então, para que vai fazer esse exame? Vai que dá uma diferençazinha, você pensa que está doente sem estar. Peço não, só peço exame que eu conheço. Ela ficou chateada assim, mas é o jeito, né? Fazer o quê? A gente estuda para isso, né? E, doutor Jussier, as outras doenças que parecem com lúpus, você já falou algumas da reumatologia, mas quando há uma dúvida ou quando há uma coisa assim parecida, os medicamentos, eles são diferentes, ou seja, o medicamento para um problema pode prejudicar, se não for aquele problema, for outro problema reumático? Com certeza, né? Por exemplo, quem é da saúde acha que assim, tudo em reumatologia é fazer prednisona, que é corticoide. Na dermato também. Pois é. Colegas dermatos, por favor, nos perdoem. E aí, o que é que acontece? Mas não é bem assim. Por exemplo, a própria fibromialgia, se você faz prednisona, piora os sintomas ansiosos, piora a insônia.
às vezes piora a dor. O lúpus, em algumas manifestações você faz, mas você não faz por muito tempo, porque tem efeito colateral. E tem doenças em reumatologia, por exemplo, que a prednisona ela pode matar, como a esclerose sistêmica. Quem tem esclerose sistêmica é um reumatismo que ataca a pele, ataca os rins, ataca o intestino e o pulmão. Se você toma prednisona numa dose acima de 15 miligramas para uma dor articular, qualquer que seja ela, o rim ele começa a fechar e a pessoa pode ter que fazer hemodiálise, inclusive. Então, existem várias drogas que a gente chama de os medicamentos, que eles são comuns a vários tratamentos em reumatologia. Micofenolato de mofetil, azatioprina, né? Alguns biológicos, mas antes da gente pensar em qual remédio tomar, a gente tem que ter muita certeza de qual é o reumatismo que aquele paciente tem, de qual é a doença que realmente ele tem. E aí é onde entra a delícia e a dificuldade da reumatologia, porque as doenças elas começam muito parecidas. Então, por isso que grande parte da consulta médica é para ser assim, ou pelo menos eu prego assim, ela tem que passar pela escuta ativa, né? Pela escuta ativa, na realidade, dos pacientes, pelo exame físico minucioso, para só a partir daí, na realidade, a gente pensar em medicar. Muito bem, é isso mesmo. Temos aqui nossos ouvintes, aqui presenciais também no programa. Obrigado, viu, pela visita. Oh, coisa boa, os rumeiros, né? Vocês são daqui de Juazeiro mesmo, né? Rumeiro nativo, também sou daqui mesmo, do Juazeiro. Pois é, doutor Jussier Júnior está falando sobre a fibromialgia, dores musculares, corpo todo, e o lúpus, uma doença reumática, uma doença autoimune. A doença autoimune que é de difícil, vamos dizer assim, compreensão pelo leigo, mas que ele tentou dar uma explicação, né? Que o próprio organismo se agride e que é uma resposta de defesa irregular, que faz mal a si mesmo. Talvez o organismo pense que está fazendo bem, né? Mas está fazendo mal às pessoas. Esses tratamentos tendem a ser para a vida toda, não é isso, doutor Jussier? Ou existe parada, existe cura, existe término do tratamento, ou se tirar a medicação, a doença recidiva? Pronto, isso é muito inteligente. Eu costumo comparar com meus pacientes que as doenças reumatológicas, tirando algumas raríssimas exceções, elas são doenças crônicas. O que é doença crônica? Ela não tem cura, mas você não precisa sofrer por ela, ela tem tratamento. Então, é com pressão alta e diabetes. Você está com pressão alta, você toma remédio, a pressão normaliza, não é assim? Você deixa de tomar o remédio, ela aumenta. Diabetes, você está tomando seu remédio direitinho, o açúcar no sangue está controlado. Você deixa de tomar o remédio, o açúcar no sangue aumenta. Você até pode diminuir a dose do remédio, porque você está fazendo aquele tratamento não remédio que é super importante. Mas você dificilmente deixa de tomar medicação. Doença reumática é do mesmo jeito. Às vezes a gente consegue reduzir a dose das medicações. Mas nós já temos estudos que mostram que quando a gente tira a medicação, todas elas, como é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, ela retorna. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, demora. A gente percebe que os idosos, por exemplo, eles demoram mais a voltar, mas volta. Então são doenças crônicas, o acompanhamento tem sempre que ser regular. Mas se você fizer as coisas direitinho, o que acontece é que no início às vezes precisa de mais medicamentos, e se você fazendo todas as instruções, seguindo as instruções direito, você consegue fazer menos medicamentos, né? E consegue ter mais independência e principalmente viver e conviver com a doença. A doença não define o teu dia a dia. Tal qual uma pessoa com pressão alta toma os remédios dela, faz o exercício dela, come direitinho e vive normal, você também pode viver normal com doença reumatológica. Vírgula, desde que faça o acompanhamento adequado. Exatamente. Você não pode jamais, por sua conta, você suspender o medicamento. Ah, mas eu tive efeito colateral. Diga ao médico que prescreveu o medicamento, que teve o efeito colateral, que ele vai ajustar a dose ou trocar por outro. Nós temos opções, né? Outros remédios que podem ser usados para quem não se dá especificamente com aquele, mas nunca abandonar o tratamento. Porque se você não trata, você piora.
Você pode ter as complicações diversas em várias partes do corpo, como o Dr. José Júnior falou aqui. Então, hoje em dia, a gente sabe que existe muita gente que quer saber, quando antigamente dizia assim, que de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Hoje é uma época boa dessa frase, porque todo mundo se acha médico. Todo mundo acha que sabe ensinar um remédio, um chá. Eu melhorei com isso. O fato de uma pessoa melhorar com algo não quer dizer muita coisa não, porque a pessoa teve talvez uma mudança na alimentação, talvez um exercício físico, talvez uma mudança de comportamento, da fé também que ajuda. Então o fato da pessoa melhorar não quer dizer que aquela outra que é diferente de você vai melhorar também. Isso precisa ser testado, isso precisa ser estudado. Então, doutor José, essas coisas que falam de chás mesmo, que você falou aí, mas de outros medicamentos, dosagens altas de vitamina D, dosagens altas de vitamina C, de B12, que ainda bem essa B12 não faz mal, mas também faz mal ao bolso, né? E faz mal as picadas. O pessoal usa diversas coisas, vitaminas, minerais. Isso não vai resolver se não fizer o principal, que é o tratamento específico para cada doença reumática, não é isso? Perfeito. Existe uma frase que eu gosto muito de dizer para os alunos, que é: façam o básico bem feito. O que é o básico? Exercício físico, independente da doença que você tem, dificilmente vai fugir disso. Exercício físico regular, uma dieta adequada, um sono reparador. Isso aqui você já evita várias doenças e já ajuda a tratar mais outras várias que você pode ter. Quarto, use os remédios de forma regular, conforme orientado pelo médico. Não aumente e não diminua por sua conta. E não associe por sua conta. E quinto, exercício físico regular, junto com comparecimento às consultas de forma regular, que é o que eu queria dizer. Por quê? Porque às vezes nós ficamos querendo ir atrás da bala de prata, né, como a expressão mais antiga dizia, para resolver tudo. Não existe nada na vida, nada, e eu falo isso com muita tranquilidade, não existe nada na vida que se resolva com um único remédio. Nada, nada. Toda doença, ela perpassa necessariamente o que nós chamamos de tratamento multidisciplinar. O que é isso? Você consegue, além do remédio, fazendo acompanhamento com os profissionais, exercício físico, quando muito se precisar terapia, quando muito se precisar nutrição adequada, sono reparador, você consegue, junto com tudo isso, resolver, tá? Então, cuidado com os modismos, com os chás da moda, cuidado com os médicos que prometem milagres. Eu já vi absurdos como cura do diabetes, por exemplo, por um tratamento para parasita. Não tem nada a ver você tratar verme e a pessoa deixar de ter parasita. Eu já vi... Deixar de ter diabetes. Tratar verme e deixar de ter diabetes. Eu já vi, assim, absurdos e mais absurdos que eu não acredito que uma pessoa se prestou esse papel, mas eu não acredito também que outras pessoas chegaram a acreditar. Então, cuidado. Vão atrás de referências, não entreguem a sua saúde a qualquer profissional, isso serve para todos. E infelizmente hoje nós temos uma epidemia dentro da medicina de pessoas que são poucas, mas que fazem muito barulho e que querem trazer, na realidade, a população para um caminho que não é adequado. É um caminho que ela vai gastar mais dinheiro para não ter saúde quando ela tiver sorte, porque senão ela adoece. Exatamente, não vamos acreditar em tudo que nos anunciam como milagre, que milagre só Deus obra milagre, né? Medicina é um trabalho, é um serviço, mas o milagre, às vezes a gente confia nos homens e quem obra milagre não é homem nenhum, né? Mulher nenhuma. Então vamos ter cuidado. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Dicas de saúde. Romaria, estava aqui o pessoal, Romeiro daqui mesmo, do Juazeiro, visitando a rádio, vão agora ao Horto do Padre Cícero,
E estou aqui com o Dr. Jussier Júnior, ele é médico reumatologista, professor das duas faculdades de medicina, federal e estadual, UFCA e URCA, e está falando sobre o fevereiro roxo, fibromialgia e lúpus. A Maria Alexandra, Dr. Jussier, ela quer saber sobre um derrame articular que acusou no joelho dela numa ressonância. Ela está com dores nos dedos, tipo espinhando, apareceu a dor na sola do pé, justamente no calcanhar. Que dizer sobre essa dor e esse exame com o derrame, quer dizer, joelho e calcanhar? Pronto, Alessandro, obrigado pela pergunta. Primeira coisa, vamos entender. Existem coisas que aparecem em exames. Na verdade, exame nunca vai dizer que você tem doença. Ele vai dizer que você tem sinais. Cabe ao médico pegar esse sinal e aí ele vai ter que juntar com a informação que ele adquiriu de você na consulta. E aí que ele te diz, que é justamente o que a gente conversou. Esse exame está correto ou não e esse achado bate com o que eu estou procurando. Derrame é líquido dentro da articulação. Apesar de vocês acharem que tem o derrame, que é o de AVC, mas quando a ressonância ela dá um derrame, ela na realidade ela está dizendo na articulação que tem uma inflamação. Inflamação é inespecífico. O que é que significa dizer? Que tem várias doenças que dão derrame. Então não é uma doença única. Então o que é que eu posso dizer? Que tem algum grau de inflamação. Essa inflamação, ela tem a ver com o teu problema? Quem vai te dizer isso é o doutor que pediu o exame, que examinou, que foi atrás. Por quê? Porque ele tem que pegar aquela informação que ele adquiriu de ti e aí ele raciocina em cima desse exame. A dor que você sente na planta do pé tem várias causas também, tá, minha flor? E aí, assim, a principal é o esporãozinho de calcânio, mas, de novo, a gente só consegue ter certeza examinando presencialmente. E quando a gente fala isso, eu gostaria também de deixar um adendo, que a população às vezes acha que o doutor não quer falar. Não, não é isso, minha gente. É que quando a gente tem a responsabilidade de dar diagnóstico, quando você diz à pessoa que ela tem algo, ela morre achando que tem aquilo. Se você erra esse diagnóstico, veja o que acontece. A pessoa passa a vida acreditando ter uma doença. Isso acontece muito no meu consultório. Vocês chegam dizendo que já tem diagnóstico X, Y, Z ou W. Eu digo, tenha calma, vamos conversar. Quando a gente conversa não tem nada a ver. Então, é muita responsabilidade. Então, o trabalho, qualquer trabalho, ele tem que ser feito com responsabilidade. O trabalho médico, costumo dizer que é triplicado, quadruplicado. Obviamente, porque é a minha seara de conhecimento. Então, é o que eu sei falar melhor. Então, eu sei das responsabilidades que eu tenho. Inclusive, como reumatologista, como quem trata doenças que causam dor crônica. Então, a gente só pode fechar diagnósticos a partir de exame clínico presencial. Tá? Não, infelizmente, não é porque o doutor não quer, é porque tem uma chance. Eu costumo dizer assim: quanto menos se conversa com o paciente, quanto menos se examina, maior a chance de errar. Então, quanto mais tempo você conversa, mas não é conversa a bater papo, é aquela anamnese, o exame físico. A conversa que a gente fala que a gente é treinado para fazer. O professor Pérez é professor de semiologia médica e eu também. Semiologia é a área da medicina que faz os estudantes aprenderem a como perguntar, a como examinar as pessoas. Antigamente, em faculdades de medicina, era 1 ano dessa disciplina, para tal qual a importância dela. Hoje os alunos passam 6 meses. Eles não têm outra disciplina a não ser essa. São 6 meses aprendendo a examinar e conversar com o paciente. Vocês acham que isso é por acaso? Não é. É porque é a base da profissão. Então, para quê? Porque a gente só consegue formular um diagnóstico e dar instrução se a gente consegue saber conversar e examinar adequadamente. Muito bem, a Suilene, nosso ouvinte, elogiando o programa. A Ana do São José, ela diz o seguinte, doutor José: o sobrinho dela fez o exame do FAM e deu positivo. O médico pediu para fazer um teste do suor em Fortaleza. Ela quer saber se isso realmente é preciso, esse teste do suor. Provavelmente, né? O médico pediu alguma coisa, ele está suspeitando, né? Perfeito. Como eu te falei, minha flor, é difícil a gente dizer. O teste do suor, assim, ele é um teste que geralmente ele serve para ver uma doença chamada de fibrose cística, né? Então, essa doença não costuma positivar o FAM, tá? Pelo menos não pela doença em si. Mas é uma doença genética, tá? E é uma doença que tem que ser diagnosticada precoce para começar tratamento precoce. Impedindo o teste do suor, existem outras doenças, mas são mais raras. Então, como é que eu posso dizer? Impedindo o teste do suor é porque ele deve ter no exame, conversando com ele, examinando o seu sobrinho,
visto que tem alguma coisa que lembra alguma doença que esse teste vai ajudar a raciocinar. Mas, via de regra, a fibrose cística ela não costuma positivar FAM, tá? Então, pode ser que ele tenha visto duas coisas, né? Ou visto outras coisas, né? Na história clínica ou outros exames e decidiu optar por esse caminho de raciocínio. Exato. Bom, entre os medicamentos diversos para tratar dores na reumatologia, alguns medicamentos têm essa finalidade, como o Dr. José falou. Mas tem outros que têm outras finalidades. Por exemplo, tem anticonvulsivantes, né? Tem os analgésicos mesmo, que servem para todo tipo de dor, né? Às vezes a pessoa diz, não, meu médico não serve não. Como é que eu faço uma consulta e ele passa dipirona? Meu Deus do céu. Tá certo, passou esse outro aqui, mas para a dor disse que era dipirona. Pelo menos dipirona não é tão perigoso quanto os anti-inflamatórios, não é isso, doutor José? Rapaz, se tem uma medicação que Deus inventou, chama-se dipirona. Olhe, pense numa droga boa, segura, barata, que tem em todo canto. É uma grande aliada no tratamento da dor. Não só da dor, como da febre. Ela é potente, ela tem pouquíssimos ou nenhum efeito colateral. É uma droga seguríssima. Então, assim, de novo, minha gente, cuidado com receitas mirabolantes. É o básico bem feito. Quando o doutor lhe examina, ele vai ver o tanto que é a sua dor. Dipirona resolve dores de leves até moderadas. E, por vezes, associada com outras medicações, ela resolve dores graves. Então não é incomum o doutor passar dipirona realmente. Não porque não tem outra coisa para passar, mas porque é uma droga segura, barata, é acessível. Muito mais do que outras, inclusive manipuladas, que às vezes se prescreve, que são caríssimos e que não resolvem nada. Então é importante vocês entenderem que por trás daquela prescrição médica existe todo um raciocínio entre o que é melhor para o paciente do ponto de vista financeiro, o que é melhor para o paciente do ponto de vista biológico, o que é melhor para o paciente do ponto de vista médico e o que causa menos efeito colateral. E nesse contínuo raciocínio que se embasa a profissão médica. Quando vocês estão falando, a gente está ali, ó, queimando a pestana, raciocinando para ver o que é melhor para você, o que não é melhor para você, pro teu caso em específico, porque, e aí dialoga muito com o que a gente já conversou, nem sempre o remédio que é bom para você é o remédio que é bom para sua vizinha. Por quê? Porque as comorbidades, as doenças que elas têm são diferentes, o estilo de vida é diferente, a queixa é diferente e não é incomum a doença ser diferente. Exatamente, cada pessoa é um ser único, irrepetível, não tem não tem duas pessoas iguais. A Maria José Marinho diz que esse profissional que está dando a entrevista é fantástico. Por favor, me mande contato deste médico. Este médico, até onde eu sei, ele vai complementar. Ele atende na Unicardio. É uma clínica que tem ali perto da rodoviária, por trás da rodoviária. Tem outros lugares de atendimento, doutor José? Pronto, eu agradeço, querida, pelo elogio também. Como eu disse, ele não nos envaidece, mas faz com que a gente permaneça buscando sempre dar o melhor para vocês, né? E estudando sempre com seriedade e ética, né? Nós atendemos na Unicardio, né? Vai mudar a semana que vem, a partir das terças-feiras pela manhã, quarta-feiras à tarde, quinta-feiras pela manhã. E na Neuromais, na AI Médica, no caminho de Barbalha, próximo ali à Lagoa Seca, no segundo andar. Neuromais, na AI Médica, às segundas-feiras pela tarde, né? E na Unicardio, na terça, na quarta e na quinta. A AI Médica é uma clínica grande, a Euromais é dentro. Desse perfeito, prédio, tá no segundo andar da que é ali na Lagoa Seca, quase em frente àquela antiga sede do Banco do Brasil que está bem abandonada, mas a iMédica é um espetáculo, tem muitos profissionais lá. A Cecília, a Cecília? Não. A Cecília, ela pergunta o número de telefone, doutor José. Local de atendimento você já deu, número de telefone para marcar a consulta. Pronto. Na Neuromais, o DDD é 889-9275-5011. 99275
5011. Na Unicardio tem 2 telefones, o DDD 889 9625 8033, 889 8841 7536. Já a Ana, ela pergunta, aí me envolve também, a Ana pergunta se a escoliose tem relação com dores do intestino. Aquela história, né, que algumas pessoas dizem, tudo é possível, medicina é muito amplo, a pessoa pode ter, por algum desconforto reumático, pode ter uma repercussão no intestino, dores no intestino, mas não é comum. Que falar sobre escoliose, embora seja talvez um pouco mais da ortopedia, mas a reumatologia botou dor no meio é com reumatologista. Então a escoliose que não dói em alguns, dói em outros. Perfeito, professor Ana. O que acontece? A escoliose, ela é uma doença que ela pode ser congênita, a criancinha nasce com ela por uma malformação, ou ela pode ser adquirida, e a gente tem várias causas, vão desde fraturas até má postura. E o que é essa tal dessa escoliose? Na realidade, a tua coluna, ela tem locais em que ela deve ser um pouquinho mais côncava, fazer uma curvazinha, não ter curvazinha. Na escoliose não, em locais que a tua coluna era para ser reta, ela faz uma espécie de desvio. Por isso que é escoliose com S, parece um S a colunazinha, ela dá um desvio, tá? E aí nesse contexto, minha flor, isso pode causar dor, tá? Ou não, certo? Normalmente a escoliose como doença, ela não se manifesta, ela não tem quadro clínico intestinal. Se há um quadro clínico intestinal, provavelmente, é provável, não podemos dizer com certeza, em medicina e no amor não se diz sempre, não se diz nunca, é um ditado que nós temos na medicina. Então, a escoliose, normalmente ela não se manifesta com quadros intestinais, então é provável que sejam duas doenças, e aí o gastroenterologista é o grande profissional que você deve procurar. Da parte da escoliose, se for uma criança, o ortopedista pediátrico ele te ajuda. Se for escoliose muito importante, aí geralmente o reumato, mas principalmente o ortopedista é o grande profissional que vai te ajudar nesse contexto. Doutor José, qual é a diferença fundamental entre o reumatologista e o ortopedista? Você pode dizer para os ouvintes da FM Padre Cícero? Perfeito, eu costumo dizer assim, o ortopedista, ele, quando é para operar, é ele, quando não é o reumato. Pronto. Mas na prática é porque tem muitas doenças que se parecem. Doenças de reumatismos de partes moles, bursites, tendinites, tendão de calcânio, né? Essas doenças, o ortopedista ou o reumato tratam. Doenças autoimunes como lúpus, SAF, Sjögren, esclerose sistêmica, espondiloartrite, doenças metabólicas como gota, osteoporose, doenças degenerativas como artrose, fibromialgia, doenças autoimunes raras como vasculites, é o reumatologista, né? Então, a ortopedia geralmente ela se acomoda mais na seara das doenças que são, a gente diz assim, dos reumatismos de partes moles e das doenças com indicação cirúrgica, ruptura de menisco, ruptura de ligamento, fraturas de maneira geral, tumores ósseos, pseudoartroses. Isso é bem da seara da ortopedia. O reumato é uma outra seara. A gente tem áreas em comum, mas a gente tem muito mais áreas, como é que eu posso dizer, distintas. O que acontece é que a ortopedia é mais antiga que a reumatologia. Então acaba que é super comum você chegar no meu consultório e dizer, eu fui no ortopedista, aí me disseram que na verdade eu tinha que ir para um reumatologista. Aconteceu inclusive com colegas médicos. Rapaz, eu ia para um ortopedista e me disseram assim, mas por que é que tu não vai no reumato? Aí eu, eita, é mesmo, né? Lembrou bem. Lembrou bem. Pois é. Doutor Jussier, você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu gostaria que você repetisse, porque talvez alguns ouvintes não estivessem ouvindo desde o início do programa. Você falou que para qualquer doença, para preservar a saúde, para evitar problemas, para ter boa qualidade de vida, você falou que precisa 3 coisas. Um sono reparador. Esqueci. Me diga novamente aquelas 3 coisas que servem para todos os problemas de saúde, que servem para qualidade de vida. Pronto, para todo mundo lembrar, inclusive o professor Péricles, vamos lá.
Olha, é super importante, minha gente, vocês entenderem que é mais barato promover saúde do que tratar a doença. É mais barato evitar ter a doença do que você depois tratar, tá? Então, exercício físico regular. Quanto é que a Organização Mundial de Saúde pede? 30 minutos todo dia ou 1h30, 3 vezes na semana. Segunda coisa, um sono reparador. É o sono que você dorme e acorda descansado. A maioria das pessoas precisa de entre 8 a 6 horas por dia de sono. Mas tem aquelas, são raríssimas, que só precisa de 4. A média, a maioria, é 8 horas de sono. Dieta. O que é dieta? É parar de comer? Não, é comer com qualidade. É mais fruta, é mais verdura, é mais fibra, é mais água, é menos enlatado, menos embutido, menos refrigerante, mais suco, menos coxinha e pastel, mais arroz, feijão, carne, ovo, queijo, leite. Inclusive aqui um adendo, leite não é inflamatório, isso é mentira. Leite é uma excelente fonte de cálcio, queijo é uma excelente fonte de cálcio, não inflama nada. Tá? Quem diz isso não sabe o que está dizendo, está precisando estudar mais. Então, essas 3 coisas, um sono adequado, alimentação de forma regrada e também exercício físico, isso vai te ajudar demais, tá? Não só a tratar doenças que porventura vocês já tenham, e aí eu me coloco na minha seara, doenças reumáticas, como também vai evitar outras, como pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, que são prevalentes na nossa população. A Eliane, ela diz que trabalha num colégio de serviço geral e sente muita dor na parte lombar e também no pescoço. Ela toma pregabalina. Fez uma tomografia, mas não disse o resultado. Só disse que tem lombalgia, dor no pescoço e toma pregabalina. Pronto, Eliane, o que é que acontece? Lombalgia é o termo para dor lombar. Essa dor pode ser em qualquer local da coluna, você tem na região cervical e lombar. Essa dor lombar, ela pode acontecer por hérnia, ela pode acontecer por dor muscular, ela pode acontecer por esforço, ela pode acontecer por doenças autoimunes, tem uma doença esquecida chamada de espondilite anquilosante, ela pode acontecer por infecções. E aí, de novo, antes da gente saber, olha, tua dor lombar é por isso, a gente precisa sentar e conversar com o paciente. E é aí que o doutor, já sabendo todas as causas, ele vai começar a fazer várias perguntas para ele ir raciocinando. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Isso pode ser essas 2 coisas. Ou então até às vezes ele diz, não é incomum no meu consultório terminar com o eu digo, você já tem isso. Então para que ele vai pedir o exame? Para confirmar. Então, na realidade, dor lombar é amplo. É como se fosse assim, pessoas têm o professor Péricles, tem eu, tem vocês que estão ouvindo, e nós somos diferentes. Então é amplo. Quem vai te dizer a causa da dor lombar é o doutor quando te examinar. E a partir disso ele vai dizer qual é o remédio mais adequado. E também, que é uma coisa que vocês perguntam demais, se essa dor lombar tem ou não associação a alguma atividade específica que você faz no seu dia a dia, ou não, ou deixa de fazer. Porque eu já reitero, um dos grandes tratamentos de dor lombar é exercício físico. Sem dúvida. Quero agradecer ao Dr. Jussier Júnior, que gentilmente atendeu nosso convite e veio aqui nesse domingo pela manhã, cedinho, né? 7 da manhã, começou a nos dar essas informações valiosas que servem para a nossa saúde física e até mental. Quero agradecer, Dr. Jussier, continue sempre assim, viu? Disponível para orientar as pessoas e fazendo o bem como a profissão que você escolheu e desempenha tão bem. Muito obrigado pelo espaço, Péricles, mas também muito obrigado também pela amizade. Para quem sabe, o professor Péricles foi meu professor na faculdade, então a gente tem um carinho muito grande por ele, né? Um respeito imenso. É um prazer a todos que nos acompanharam, precisando da reumatologia sempre à disposição. E eu queria deixar como recado final, além de, claro, um bom final de semana, sentir dor não é normal. Então, isso é muito importante. Ninguém merece sentir dor, vírgula. Mas a gente também tem que se responsabilizar por saber tratar adequadamente nossas dores. Então, cuidado, meninos, cuidado onde vocês depositam a fé de vocês no sentido de o dinheiro, no sentido de o tempo e a disposição, tá? Então, sentir dor não é normal. E para isso existem profissionais sérios que têm como gerir a nossa dor, têm como nos ajudar a viver sem dor, tá bom?
Muito bem, dor não é normal. Tem até um dos profissionais da medicina, que já é um ramo, talvez, da reumatologia, que só trata dor crônica. Interessante, né? Um profissional que é especializado em dor crônica, né? E por isso, por causa da importância e da repercussão na qualidade de vida precária de quem tem uma dor crônica que perturba. Então, muito bom, e eu conto com você, Dr. Jussier, outras vezes. São várias campanhas dentro da sua área reumatologia para vir falar aos ouvintes da FM Padre Cícero. Obrigado, Carlos Eduardo, e vocês vão ficar agora com a missa, transmitida pela FM Padre Cícero, do Santuário Sagrado Coração de Jesus, e toda a programação da FM Padre Cícero. E se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui com mais um convidado, mais um colega, para falar algo importante nesse mês de fevereiro, nos ajude, a viver melhor. Um abraço para todos.